Irmãos, abram as suas Bíblias, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios 4, eu vou ler os 18 versos e a gente, então, dará continuidade à nossa mensagem de hoje. 2 Coríntios 4 diz assim: Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha e não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Irmãos, Paulo escreve essa carta como uma forma, é a segunda carta dele a essa igreja, é uma forma de reafirmar a sua autoridade e também reanimar uma igreja que anteriormente havia questionado a sua autoridade. Mas essa igreja que questionou a autoridade de Paulo, ela se arrepende. E agora ela precisava ouvir do apóstolo que ele ainda amava essa igreja. No início da carta, Paulo afirma seu perdão, ali no capítulo 2, e também afirma sua reconciliação com a igreja. E, a partir dali, ele continua instruindo aquela igreja a respeito de como as verdadeiras testemunhas de Cristo devem apresentar o Evangelho, confiando no poder do Espírito Santo e através da vida delas. Então, vamos lá, os 2 primeiros versos dizem, Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Irmãos, Paulo aqui ele utiliza as expressões agindo com astúcia e adulterando. Essas expressões, nesse contexto, eram utilizadas para descrever práticas que eram realizadas por comerciantes que tentavam adulterar o peso no mercado para ganhar algum tipo de vantagem, para conseguir ludibriar, né, o seu cliente ali, a quem ele vendia os seus produtos, e ganhar alguma vantagem com isso. Provavelmente, Paulo aqui está se referindo a esses líderes cristãos que tentaram enredar os irmãos ali de Coríntios. Eram líderes cristãos
com condições financeiras maiores que Paulo. Paulo, ele era pobre, ele lutava ali como um fazedor de tendas para conseguir o seu sustento, e esses cristãos que vieram a Coríntios, eles eram mais ricos e também um pouco mais eloquentes na sua oratória, o que também encheu os olhos da igreja de Corinto. E, irmãos, é interessante observar que uma igreja que começou pelo trabalho missionário de Paulo, agora se envergonhava dele. E foi necessário que Paulo tivesse um momento muito triste com essa igreja, para que ela se arrependesse, né, e buscasse reconciliação. Então, essa carta ela vem exatamente nesse momento, tentando trazer a essa igreja, olha, eu já perdoei vocês, vamos caminhar, vamos andar, né, adiante. Mas Paulo aqui está relembrando, olha, eu não trabalho, eu não levo o evangelho para vocês usando astúcia ou adulterando. Eu não faço isso, porque isso não é o que se faz aquele que quer pregar o evangelho. Paulo aqui ele deixa claro que o único meio adequado para se entregar o evangelho é através da verdade. E essa prática realmente vai garantir os resultados que Deus espera. A mentira e o engano são meios que não servem para se apresentar o evangelho. Não manifesta a glória de Deus, e certamente aquele que usa a mentira e o engano, ele está manifestando a incredulidade no poder do evangelho. Quantas vezes você talvez já tenha observado em igrejas pessoas que utilizam de diversas formas para tentar convencer pessoas do evangelho, entendendo que pela sua prática, pela sua eloquência, pelas suas figuras, às vezes vergonhosas, vão tentar convencer, talvez uma música do fundo, talvez fumaça. Isso mostra apenas incredulidade no evangelho, incredulidade no poder do Espírito Santo. E Paulo está condenando isso. Verso 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Acredito que não haja necessidade aqui, irmãos, de se explicar esses versos, eles são muito claros. Paulo afirma que aqueles que não conseguem enxergar o evangelho estão nessa condição porque Deus não lhes deu o entendimento, não lhes abriu os olhos para que pudessem ver a glória de Cristo. É importante pontuar, irmãos, que o Deus desse mundo, como foi colocado ali no verso 4, o Deus desse mundo tem como sua tarefa, a sua obra contínua, manter aqueles que não conhecem a luz cegos. Assim como nós aqui não cremos que Deus foi um criador, que deu corda no universo e foi embora, como algumas pessoas pensam, também não cremos que Satanás enganou Eva e foi embora. Ele continua aqui, ele continua enganando, ele continua trabalhando para que as pessoas troquem a verdade de Deus pela mentira. Então, Paulo aqui, ele relembra quem é aquele que traz o engano, a quem estão servindo aqueles que usam de subterfúgio e engano para falar do Evangelho. Versos 5 e 6, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmãos, aqui Paulo ele começa a mostrar, digamos assim, o segredo do seu sucesso, né, em suportar as desconfianças dos coríntios e de onde vem essa capacidade de perdoá-los, né, de continuar amando essa igreja. Observe, irmãos, que é porque Paulo prega a Cristo como Senhor e não ele mesmo. Ele não está pregando Paulo, ele está pregando Cristo. É por isso que Paulo tem força para seguir em frente. Paulo não busca simplesmente defender a sua causa. Ele está imbuído em defender a causa de Cristo. Ele está preocupado em amar aquela igreja e servir a ela, porque assim ele serve ao seu Senhor. Essa é a razão de Paulo trazer uma mensagem de perdão e de reconciliação a essa igreja. Ele não foi livre do sofrimento nem da mágoa, mas ele certamente, ele entende que ele foi livre de manter um coração fechado para aquela igreja, porque ele não está servindo a si mesmo, ele está servindo ao seu Senhor. Irmãos,
Somente o reconhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo nos concede a graça de sofrermos em amor ao próximo. Somente o reconhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo nos permite seguir caminhando no cumprimento da vontade de Deus. É preciso conhecer a Cristo para fazer isso. Você não vai conseguir vencer o seu orgulho, o seu amor próprio, a sua vontade de lutar pelo seu direito, se você não amar a Cristo, se você não amar o Senhor da igreja. Você precisa amar a Ele, você precisa reconhecer a face de Deus, a glória de Deus na face de Cristo, para você poder caminhar em serviço à igreja. A luz de Deus, resplandecendo em nossos corações, ela nos purifica do desejo vaidoso de cuidar daquilo que é somente nosso. Ela nos permite olhar para a igreja e sofrer com ela e para o bem dela. Verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Irmãos, aqui vemos uma marca distintiva do cristão. O cristão que quer enxergar poder e fazer naquilo que é frágil, o cristão que enxerga força e poder naquilo que é frágil e fraco. Paulo, ao reconhecer sua fraqueza e limitação, enquanto homem, ele apresenta a glória e o poder de Deus em tudo aquilo que ele conseguiu realizar. E nós sabemos que Paulo, enquanto apóstolo, ele fez muita coisa, talvez mais do que qualquer outro apóstolo na história da igreja, na história da fundação da igreja, ninguém fez mais que Paulo. E ele está reconhecendo, eu não sou nada, eu sou apenas um vaso de barro. Eu não sou nem um vaso de bronze, muito menos um vaso, eu sou um vaso de barro. Ele mostra claramente, eu não tenho capacidade, não veio nada de mim. Eu lembro uma vez, antes de me casar, eu tive uma conversa com meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito vaidosa, né? Meu pai sempre foi muito orgulhoso. E, às vezes, era difícil falar das minhas próprias fraquezas e dificuldades, né? Porque eu não conseguia me relacionar com alguém que não apresentava fraquezas e dificuldades, né? Mas eu lembro dessa conversa um pouco antes de me casar, onde ele falava um pouco das dificuldades que ele viveu, de fraquezas, de falhas morais, falhas de caráter dele, e que levaram a consequências ruins. E eu me lembro como isso foi importante para mim, e naquele momento eu cheguei a falar para ele, eu falei, olha, eu acho que eu nunca me senti tão próximo de você, enquanto meu pai, quanto agora. E ele ficou me olhando assim, eu falei, porque eu identifiquei que você tem defeito que nem eu, né? Nós temos defeitos, que bom. Isso foi muito bom para o nosso relacionamento. Mas entendo, irmãos, isso não é evangelho. Essa boa experiência que eu tive com meu pai foi uma boa experiência, mas não foi o poder do evangelho. Reconhecer que ele tinha defeito e eu tinha defeito, nos aproximar, bacana. Mas falta alguma coisa. Falta a certeza que, apesar de fracos, temos a esperança de um poder que trabalha através de nós. O início, com certeza, o início da caminhada madura com Cristo, ela é marcada pelo reconhecimento da nossa insuficiência. Mas ela não deve parar por aí. Você confessar que você é fraco é muito importante, mas é apenas o começo. É necessário reconhecer que a nossa total incapacidade de vencer o mal, de edificar vidas, de testemunhar do verdadeiro amor, só é superada por um misterioso poder que age em nós. Um poder que não tem origem em nós, o qual nós não controlamos, mas que desejamos que controle as nossas ações. Esse poder é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita a fazer qualquer coisa boa, e é isso que Paulo está mostrando. É necessário reconhecermos a nossa fraqueza, é necessário reconhecermos que o poder do Santo Espírito é que opera qualquer coisa boa que possamos apresentar diante de Deus. Verso 8 e verso 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Percebe, irmãos? Paulo não está tentando aliviar a mensagem, nem esconder o caráter de sofrimento que existe na caminhada cristã.
Em tudo somos atribulados. Não é pouca coisa, né? Em tudo somos atribulados. Entenda que ele está falando aqui especificamente da vida de alguém que está proclamando o Evangelho, de alguém que está entregando a sua vida para falar de Cristo a todo aquele que por onde ele passar. O apóstolo é alguém que experimentou, por amor ao Senhor, toda sorte de tribulação, e a gente fala aqui de tribulações físicas e emocionais. Ele sofreu naufrágio, ele sofreu rejeição, ele sofreu açoites e prisões, ele sofreu também traições. Paulo sofreu tudo isso, irmãos. Ele aguentou dores físicas, ele aguentou dores emocionais, pressões sobre ele enormes, abandono, mas ele aguentou tudo isso por amor a Cristo. Ele não esperou ter a libertação dessas coisas, mas ele entregou, né, o seu corpo para isso. Ele sabia no seu coração que ele não podia se curvar à angústia, a sensação do desamparo, do desespero. Ele sabia que aquele que guarda o seu tesouro é fiel para conduzi-lo em triunfo até o final da sua jornada. Verso 10 até o verso 12. Levemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Agora o apóstolo Paulo ele aprofunda a conversa. Paulo não está dizendo apenas, olha, vai ter sofrimento, mas dá para suportar em Cristo. Não é só isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que existem sofrimentos, e ele já viveu muitos desses, que precisam ser encarados como necessários para manifestar a vida de Jesus aos incrédulos. Eu vou repetir, existem sofrimentos que precisam ser encarados como necessários. Irmãos, nós não somos chamados para simplesmente viver uma vida de pura tranquilidade. Também não somos chamados para um tipo sofisticado de masoquismo, não é isso. Isso não era a vida de Paulo. Paulo não buscava o sofrimento por desejar o sofrimento, mas ele entendia que era necessário. O apóstolo ele tinha plena consciência que, especificamente, as aflições que vinha experimentando redundaria na manifestação da vida de Cristo naquela igreja e também na propagação do reino de Deus. Ele fala, em nós opera a morte, em vocês a vida. Enquanto houver esperança de vidas sendo alcançadas, da igreja sendo edificada, Paulo permanecia abraçando o sofrimento se fosse necessário. Enquanto houvesse esperança, pessoas vão ser levadas a Cristo, eu aceito sofrer, eu aceito esse sofrimento. Ele continuava tomando a sua cruz e seguindo aquele que foi pregado na cruz por ele. Ele continuava dizendo sim ao chamado de Cristo. Verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Paulo aqui está citando o Salmo 116. Esse é um salmo de ação de graças, de alguém que viveu um grande sofrimento, mas continuou caminhando com Deus e confiando que Deus o livraria. O salmista, ele afirma nesse salmo a bondade do Senhor e seu estado de alguém que foi resgatado de grande tribulação e, por isso, não tem outra escolha a não ser declarar aos que ouvem a sua história de redenção. É isso que Paulo está falando. Paulo, ele está dizendo, eu criei, por isso falei. Eu fui derrubado na estrada, eu fiquei cego, as escamas foram retiradas, eu vi Cristo, eu tenho que falar. É isso que Paulo está dizendo. Eu não tenho como não proclamar a verdade libertadora de Cristo se eu o vi. E esse deve ser o nosso sentimento, enquanto aqueles que viram a Cristo em nossas vidas, aquele que entendeu a obra redentora no seu coração, você precisa falar, porque você viu. Verso 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Paulo aponta aqui novamente o holofote para Deus. Tira dele, coloca em Deus. E dessa vez, não apenas reconhecendo a esperança da sua redenção,
mas apresentando o próprio Deus como o elo que unia Paulo àquela igreja, que antes havia entristecido seu coração. Receberemos de Deus a mesma ressurreição através do mesmo sacrifício. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, nos une em glória num vínculo de paz. Isso é maravilhoso, você observar que a obra de Cristo, a sua ressurreição, ela é o elo que vai nos unir a todos aqueles que talvez até tenham nos magoado dentro de um ambiente de igreja. E vai nos unir desde aqui para sempre, num vínculo de paz, num vínculo de serviço e de alegria. Verso 15. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Queridos irmãos, que visão clara que Paulo apresenta aqui a respeito do que realmente é importante. Meu sofrimento, sua tristeza e arrependimento, nossa reconciliação, tudo obra do propósito da graça de Deus. Tudo redundando em proclamação do poder redentivo da obra de Cristo. E tudo para a glória de Deus. Paulo, para ele, tudo aquilo ali está apontando sempre para a glória de Deus. Eu sofro, vocês sofrem, vocês se arrependem, a gente reconcilia. Tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. Eu me lembro uma vez, há uns bons anos aqui na nossa igreja, quando a internet e as mídias sociais começaram a dar os seus primeiros sinais de área de conflito e guerra, onde as pessoas disputavam suas ideias, e a gente estava aprendendo a fazer isso, e eu lembro de uma situação onde um irmão que não conhecia bem o outro irmão dessa igreja, começaram a trocar farpas na internet. E eu tive a oportunidade de chamá-los pelo WhatsApp e conversar com um, conversar com o outro, formar um grupo, nós três. E o final daquela conversa foi algo assim, um deles falando assim: irmão, domingo eu quero abraçar o irmão. Se o irmão permite que eu vá te abraçar? E o irmão falou assim: não, porque eu vou te abraçar primeiro. E aquilo foi maravilhoso. Observe, irmãos, Deus utilizou mesmo aquela situação de tristeza para arredundar em mais glória a Ele. Porque o nome de Deus é glorificado quando o Espírito Santo age no meio da igreja e traz reconciliação e traz crescimento e maturidade à igreja. Aquilo foi muito bom. É uma pena, não posso dizer que todas as situações que nós vivemos a partir dali foram as mesmas, mas aquilo foi muito bom, né? Você vê a graça de Deus na vida daqueles irmãos. É importante, irmãos, perceber que quando Paulo ele enxerga tudo isso e fala, é tudo para a glória de Deus, é tudo para mostrar como é abundante a graça de Deus. Irmãos, o que ele está dizendo aqui? Que as lentes corretas nos nossos olhos, elas vão trazer segurança e clareza no caminho que a gente está andando. Quando você utiliza as lentes corretas, as lentes que dizem que Deus, Ele te chama, sim, para sofrer em alguns momentos, mas com o propósito de glorificar a Ele, em que buscar a tua causa, a tua justiça, não é a primeira coisa, mas buscar a glória dEle, você perceber que você deve ser capaz de sofrer e esmurrar o seu corpo para o benefício do outro, isso te trará conforto, te trará segurança e te trará clareza nesse caminhar. Os últimos 3 versos diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A consciência, irmãos, do propósito do seu sofrimento como sendo um meio de levar o nome de Cristo conhecido aos que não o conhecem e até mais amado por aqueles que o conhecem, não apenas era suficiente para que Paulo aceitasse passar pelo momento da tribulação, mas essa consciência também lhe renovava as forças. Eu pergunto, você se imagina tendo suas forças renovadas através do sofrimento? Você sofre
e com isso sente suas forças renovadas? Pois Paulo está dizendo que isso é possível. Que em meio a um sofrimento, não qualquer sofrimento, mas um sofrimento para levar o evangelho adiante, é um sofrimento que lhe renova as forças, que é capaz de te tirar do momento de exaustão e te dar vigor novamente e continuar caminhando. Na medida que não olhamos as coisas que se veem, mas as que não se veem, irmãos, esse é o caminho. E aí eu me lembrei daquela série Mandaloriano, que ele fala toda vez, esse é o caminho, esse é o caminho. E é verdade, esse é o caminho. Para de olhar para as coisas desse mundo. Não vai haver, irmão, nenhum cristão que consiga reconhecer graça em meio ao sofrimento se ele mantiver seus desejos e pensamentos nesse mundo e no que esse mundo apresenta como riqueza. Não vai ter. Se você quer buscar, de fato, reconhecer a graça e a bondade de Deus, você precisa não ter os seus olhos fitos àquilo que esse mundo diz que é bom, aquilo que esse mundo diz que é riqueza e que é valor. Os valores do alto é onde seus olhos devem estar fitos, onde seus olhos devem estar fixados. Só assim você realmente vai reconhecer a graça de Deus. Os valores desse mundo não são para os que são desse mundo. Desculpa, os valores desse mundo não são para quem não são desse mundo, são para os que ficam. Para nós, os nossos valores são de outro lugar. Para concluir, irmãos, apenas 3 aplicações. Aceite o desafio de sofrer por Cristo. Aceite o desafio pelo crescimento de seus irmãos. Sofrer por eles. Não há maturidade, nem mesmo autenticidade num cristianismo que se resguarda em servir quando enxerga a possibilidade do sofrimento. Se você acha que você deve se resguardar frente ao sofrimento, falta-lhe maturidade cristã. Esteja pronto a sofrer pela igreja de Cristo, esteja pronto a sofrer pela causa de Cristo. O cumprimento da vontade de Deus, ele tem um poder consolador em nossos corações. Então, a gente agora observa a segunda aplicação. Irmãos, uma brisa suave de uma tarde de verão, ela é inegavelmente confortável, né? Você está de férias, num lugar bonito, de repente numa rede, numa varanda, vem aquela brisa gostosa, é super agradável. E pela misericórdia de Deus, eu espero que você ainda desfrute muitas vezes dessa experiência, de boas experiências. Mas lembre-se, irmãos, que talvez Deus vai te levar para uma tormenta por amor ao seu nome, em alguns momentos. E acredite que, ainda que seja uma tormenta, você poderá encontrar nela alegria, fortalecimento e graça. Não fuja de uma tormenta. Creia que Deus também está lá, junto contigo, com um propósito. A terceira aplicação e última, mais de Deus. É tudo que nós precisamos para viver o propósito de Deus em nossas vidas. Seja na alegria ou seja no sofrimento, nós precisamos de mais de Deus. Precisamos de mais das suas lentes, da sua forma de enxergar esse mundo. E eu digo o seguinte, ilustrando, né? Enquanto eu sou pai de 3 crianças, e enquanto pai de 3 crianças, eu já tive a oportunidade de acompanhar os meus filhos em injeções, curativos, tratamentos, dentistas. E todas essas experiências, elas trazem uma apreensão no coração da criança, porque há a real possibilidade de dor, de sofrimento. E nessas experiências, existe uma em peculiar que é muito interessante. Às vezes acontece, não vou dizer que sempre. Quando você vai levar a criança para uma situação dessa, olha, você vai fazer um curativo agora, você vai, né, ser vacinado agora, e você explica exatamente o que está acontecendo, o que vai acontecer. Você, inclusive, não esconde que vai ser doloroso, né, e desconfortável, mas que ao final do procedimento vai estar tudo bem e que tem um propósito esse procedimento. E o que é legal nessa experiência? Vou te falar exatamente o que é legal. É quando você passa por isso e a criança, ao final, fala assim, pai, foi como você disse, não foi tão ruim, nem doeu. Irmãos, eu digo agora, eu convido você, olha para o seu pai, ele está falando com você,
Ele conhece a sua dor e o propósito que a sua dor tem. Às vezes é difícil ver com os olhos, com bons olhos, a tribulação. Tanto quanto é para uma criança ver uma seringa que se aproxima. Mas escuta o seu pai. E a partir do que ele diz, você alcançará a capacidade de viver os seus próprios sofrimentos e vai conseguir viver os propósitos que Deus tem para esse sofrimento. Confie no seu pai. Ele está dizendo para você, existe um propósito, não vai doer tanto assim, e eu estou contigo. E talvez você possa dizer ao final, você tinha razão, não doeu tanto assim. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e agora pedimos, nos ajuda a confiar na Tua voz. Nos ajuda, Senhor, a caminhar todo e qualquer sofrimento que seja colocado em nossas vidas como meio de proclamar a Tua glória e de testemunhar do Teu amor e da Tua bondade àqueles que nos cercam. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a enxergar momentos difíceis como oportunidade, Senhor, de mostrar como aqueles que conhecem a verdade, aqueles que têm a esperança lá no alto, como eles reagem a momentos de sofrimento. Que as pessoas que nos cercam, Pai, elas possam ser impactadas pelo poder do Teu Santo Espírito nesses vasos de barro que aqui se encontram, Pai. Ó Deus, carecemos da Tua graça, carecemos, Senhor, da Tua obra poderosa do Espírito, Senhor. Nos dá a Tua graça, Senhor, para que as pessoas vejam Jesus em nós, mesmo sendo vasos de barro. Muito obrigado pela Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.